Boa noite a todos, boa noite. Ei, Vi, tudo bem? Boa noite. Cari, boa noite. Como vocês estão? Como foi o dia de vocês? Cheguei no horário hoje. Eu acabei de iniciar a live, apareceu a Vi primeiro, depois você, e eu já começo curtindo, né, para começar a notificar, e já enviei até o grupo lá para o grupo, ó, enviei o convite no grupo. Leia, boa noite, como você está? O som aí, tá tudo bem? Tá dando pra vocês ouvirem? Ou tá muito alto? Me fala aí. Deixa eu enviar para algumas pessoas. Você já está em casa, ou Karen? Que bom, Leia. Que bom ouvir, Karen, que ótimo. Cirlei, tudo bem? Boa noite. Como foi seu dia? Foi tranquilo? Vocês já estão até curtindo, mas eu vou até colocar aqui, tap na telinha para notificar o pessoal. Deixa eu ver o que a Karen falou aqui. Acabei de chegar em casa, tô moída, mas vou tentar acompanhar sim. Não te dá sono, não, ô Karen? Porque dependendo do... Quando eu fico muito cansada, que bom, silêncio. Quando eu fico muito cansada, filha. Uma vez, a Renata, ela falou comigo assim, Ana, e eu falo muito pra vocês, né? Quando você sente vontade de fazer algo, age imediatamente, né? Que é a intuição. Ei, Lua, tudo bem? Boa tarde. Aí ela falou comigo assim, Ana, menina, eu tô com uma raiva, eu tô estressada. Eu falei, mas o que houve, ô Renata? Ontem eu dormi, eu dormi na sua live, minto. Ela sentiu vontade de dormir e ela não dormiu, assistiu a live toda e tudo. Eu falei, mas por que você não dormiu? Ah, mas é porque eu tinha que assistir a live. Eu falei assim, mas cara, o que eu falo pra vocês muito aqui? Pra você seguir sua intuição, não é? O que aconteceu no outro dia com você? Você ficou muito estressada, não foi? Às vezes não, você precisava desse descanso. Aí olha como que é interessante. Ela sentiu vontade de dormir. E as minhas lives em torno de 8 horas. Ela sentiu uma vontade de dormir. Aí o ego, né, falou assim: você vai dormir agora? Você vai acordar ali para 10 e pouco, depois você não vai conseguir dormir. Eu falei, sim, quando você sente, se você agir, você pode ter certeza que você ia dormir até no outro dia. Não tem isso. Entendeu? Só paro quando despertar da consciência. Você já está você já está desperta, né? Mas eu acredito que você falou mais em questão da... Sei lá, talvez as crenças, questão das crenças. Porque desperto todos nós já estamos, graças a Deus, né? Nós vivemos um certo período da nossa vida enganada aí com esses pensamentos, acreditando nesses pensamentos, e hoje a gente tem uma outra mentalidade, uma outra visão, que tudo pode ser mais tranquilo, mais fácil, de ficar zero bala. Tenho que limpar as crenças, sim. Na hora que você limpar essas crenças limitantes, você vai ver. Eu tava pensando... Ei, Esté, tudo bem? Boa noite. Eu estava pensando demais, aí deu vontade de caminhar. Fui caminhar, a mente voltou leve. Olha que interessante. Vamos começar aqui pelo comentário da Lua, certo? Isso até para quem decidiu emagrecer, né? Quem decidiu emagrecer ou ter um peso lá X. A Lua sentiu essa vontade de caminhar. E eu tenho certeza que a caminhada dela foi leve. Foi uma caminhada tranquila, talvez divertida, né? Não sei como, se ela foi acompanhada com alguém, enfim. Mas não foi
caminhada forçada. Eu coloquei como meta esse período, eu vou te ajudar agora, tá, Nana? Eu tenho que caminhar esse período aqui que eu coloquei, esse quarteirão, não sei, mas nossa, já no meio do quarteirão tô cansada. Eu ia fazer 2 voltas, agora não vou fazer 2 voltas, só vou fazer uma. É diferente. Quando você age pela intuição, essas vontades, tudo se torna mais leve. Por quê? É por isso que eu falo. Sentiu, tem que agir. Igual aqui no caso dela. Se ela deixasse, permitisse, a mente o tempo todo ia falar pra ela não fazer. Deixa eu ver aqui. Cilei, trabalhando ainda, deixando umas peças cortadas para amanhã. Érica, tudo bem? Boa noite. Eli, boa noite. Naná, boa noite. Como mudar a realidade? Vamos lá, Naná. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está tendo conflitos, desafio, pode ser na área do relacionamento, dinheiro, carreira, saúde. Então, qualquer área da sua vida que você está tendo conflitos, você vai olhar para essa área agora e você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma escolha. Eu vou te dar um exemplo, tá? Porque como você não trouxe do que se trata, eu vou te dar um exemplo aqui e você vai aplicar no que você quer. Vamos supor que você está querendo um emprego, você não tem emprego, perdão, e você quer um emprego. E aí, você vai falar assim, eu aceito agora que eu tenho um emprego, está feito. Pode ser internamente, de voz alta, o que importa é a sua escolha consciente. Quando você faz essa escolha sua consciente, você imediatamente terminou a sua frase, você acessa essa realidade que já tem e assume uma nova identidade. Qual que é essa nova identidade, Ana? Que tem esse emprego. Após aí, você vai viver o momento presente, que é só ele que importa. Se você é uma pessoa que fica no passado e no futuro, sai disso, porque o passado e o futuro é só sofrimento e você não tem controle da sua vida. O único controle que você tem da sua vida é quando você está no momento presente, que você começa a fazer escolhas conscientes, você controla os seus pensamentos, entendeu? Então, assim, é só no momento presente. Decisão, viver o momento presente. Terceiro, Ana, você vai seguir você vai agir. Como assim? Toda vez que você sentir uma vontade que vem de dentro de você, sem explicação, é uma informação instantânea, é rápida. Um exemplo, Naná, vai até sua amiga, um exemplo, tá? Só para você entender. Você não está entendendo nada. Você fala, mas por que eu vou lá na casa da minha amiga e tal? Você só age. Por quê? A nossa consciência ou mente superior, não sei como que você fala, centelha divina, enfim, a forma que ela consegue direcionar a gente, comunicar, guiar, é através da intuição. E todos nós, eu sempre reforço em relação à intuição, eu acredito que você também tem esse entendimento que a intuição sempre quer o nosso melhor, sabe o que é o melhor pra gente. Quantas vezes que a intuição já livrou a gente de algo, de pessoas, de assinar um contrato, um exemplo, né? Cada caso é um caso. Enfim, livrou e ao mesmo tempo nos trouxe, como que eu falo? Trouxe alguma informação assim que nos ajudou, sempre beneficiou. Toda vez que a pessoa não age, quando sente essa vontade pela intuição, ela sempre fala, cara, por que eu não agi? Por quê? Então, assim, Ana, mas por que tem que agir imediatamente? Porque o seu ego, os seus pensamentos, ele vai começar a explicar para você. Como assim? Se você sentiu vontade de fazer algo, o seu ego ele vai vir agora te falar assim, não faça isso, não sei o que, sabe? Vai te trazer alguma informação para você continuar nesse mesmo lugar. Vou te falar por experiência própria, tá? Eu estava vendo TV, tinha chegado da rua, tinha feito compra e tudo, estava vendo TV. A minha intuição falou assim, faz live agora. E eu tava quase que não seguindo. E olha que é raro, porque eu tenho muita intimidade com a minha intuição, então eu sempre ajo. Eu já ia pro computador. Aí eu falei, você quer saber? Vou sim. E nem esperei muito tempo, assim. Por isso, quer saber? Já vou abrir a live agora. Mas eu tava... A intuição falou, faz a live. E ao mesmo tempo, a minha mente falou assim, não faz agora não, você chegou cansado e tudo. Mas eu vim direto pra cá, entendeu? Por quê? Quando você faz essas escolhas conscientes, você vai mudar a sua realidade.
que é essa área que você não está gostando, porque você está fazendo escolha consciente e não está fazendo escolha de acordo com as suas crenças limitantes, com seus traumas, com seus medos, com as suas experiências. Então, quando você faz escolha consciente, você muda a sua realidade e vai ser favorável para você, entendeu? Érica, Aninha, como eu sei que não estou aceitando consciente? Quando eu sei que não estou aceitando consciente, você não sabe. Porque é no automático. É um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos dar um exemplo que você... Vamos dar um exemplo, tá? Hoje aconteceu isso. Quase não postei meu vídeo por preguiça de editar. Mas você tá vendo como que o pensamento, ele traz a informação. Primeiro que ele quer economizar energia, já começa por aí, né? Mas a questão também é que ganhei 7 seguidores e vai ganhar mais. Por que eu te falo que vai ganhar mais? Porque mesmo que te trouxe essas explicações para você não fazer, você agiu e fez. Até então, imediatamente você conseguiu enxergar esses 7 seguidores, certo? Mas e quase não fiz. Então, os 7 seguidores. Daqui a pouco você vai ver como que isso vai disparar. É a mesma coisa que eu tô te falando por experiência própria. Eu não sou de ir contra a minha intuição. Mas hoje eu cheguei muito cansada, porque eu fiquei eu fiquei com meu sobrinho, então assim, eu tive uma tarde bem assim agitada com meu sobrinho e tal. E aí cheguei do supermercado, fiquei, sabe quando você senta assim para relaxar? E aí eu senti uma hora, faz a live agora. Eu falei assim, caramba, e quase que eu não ouvi. Eu falei assim, não, eu vou. Alguém precisa de ter alguma informação, tá precisando. O que eu vou trazer vai mudar talvez ali o ponto de vista da pessoa e a pessoa começa a praticar. Ou é sobre crenças limitantes, eu posso ajudar a pessoa em relação a isso. Enfim, eu só agi. E quase não fiz. Ei, Esté, oi, Esté, eu vi sua foto lá. Ei, Ana, tudo bem? Boa noite. Você tem que parar de bobeira, você tem que colocar sua foto é linda. Você é linda, quer dizer, perdão. E eu mesma exalto sentir de entrar também, tá vendo? 2020. O que acontece? Às vezes, gente, a gente não entende. E principalmente a intuição, ela não te traz resposta. Ela só te traz um aviso, uma vontade para você fazer algo. Então, quando você vai agindo imediatamente, agindo sempre, é isso que eu falo, você vai ter essa intimidade, você nunca vai recuar. E depois que você vai entender, gente, por que disso eu senti isso e agora que eu estou entendendo o resultado, igual a Karen aqui, está participando da live, tá exausto, mas sentiu de ver a live. Algum momento eu vou falar alguma coisa que talvez pode mudar o ponto de vista dela, ou virar uma chave e tudo. Aninha, então nos traz... Ai... Vem para... agora que eu vi que o seu negócio vem para São João. Ô, gente. Bem que queria mesmo. Ei, Fran, tudo bem? Deixa eu só colocar esse negócio aqui que o TikTok pede para colocar. Então, você já quer a resposta? Calma. Calma, que vai sair, com certeza. Algo tá pra traz a resposta, foi ótimo. Quem quiser fazer pergunta já pode fazer, tá, gente? Pode continuar fazendo pergunta, entendeu? Não hesite, porque é isso aí. Não tem que existir. Ainda mais hoje que a gente tá. Que a nossa intuição. A mim mesma falou assim: faz a live. Eu quase que eu não fiz. Falei, não, vou fazer. Vou fazer, porque não tem essa, não. Quem manda em mim sou eu. Não é minha mente que manda, não. Ó, o negócio saiu daqui, gente. Pera aí. Ah, esse TikTok e esses avisos dele é ótimo. Uma vez eu... Deixa eu colocar aqui. Ana, a gente pode criar sem querer a morte de outra pessoa? É forte, hein?
Olha, eu vou ser bem sincera com você. A pessoa pode ser que. Não sei. Eu não acho que tem essa influência. Não sei. Isso aí você me pegou bem. Porque você tá criando morte dos outros? É isso mesmo? Eu acho. É igual uma vez eu conheci uma mulher que ela acreditou. É por isso que eu falo com você, gente. Tem que tomar muito cuidado que vocês escutam e o que vocês trazem, guarda, compra isso como verdade. A Érica fala que sim. Então, pode ser que eu vou te contar essa história que... Mas não foi de morte, mas acabou com a carreira da mulher. Eu conheci uma mulher, teve um tempo da minha vida, assim, que eu fiz... eu acho que eu até comentei com vocês, eu já trabalhei de aplicativo. Aí ela tava contando, e ela nem sabe esse negócio de crença, essas coisas. Ela só falou assim, Ana, como que a palavra tem poder, né? Eu falei, aí conversa vem, conversa vai. Eu falei assim, mas por que, menina? A minha amiga, a carreira dela acabou toda. E ela era uma mulher que trabalhava em salão e tudo, então assim, ela era bem renomada, sabe? Tinha prestígio e tudo. Eu falei, mas o que que houve? Foi uma mulher lá, e elas tipo, começaram a ter amizade e tudo, e trabalhavam no mesmo ramo. E essa mulher, de um certo tempo, ela começou a ter inveja dessa minha amiga. E numa discussão e tudo, ela jogou muita praga, assim, ela falou muita coisa, falou que a partir daquele dia a vida dela ia acabar todo, e que depois eu disse, Ana, não, isso aqui é o... Alguém que me mandou, como que fala? Acho que figurinhas, aí acho que não sei se é a quantidade de figurinhas, aí ele pede pra colocar isso. Acho que é a Ana que mandou figurinhas aqui, ó. Ele tem que colocar, entendeu? Pra agradecer ela. Então, aí ela tava falando assim, Ana, como que o poder da palavra é muito forte. Acabou. A minha amiga, ela pegou aquelas informações, tudo daquela mulher, do nada ela começava a fazer escova, fazer o penteado no pessoal. Ela não sabia, parece como se ela tivesse. Ela falava assim, gente, mas eu não sei fazer mais, como assim? Porque a mulher trouxe, não lembro muito, já tem muitos anos, trouxe muita informação assim na briga, assim, falou muita coisa. Ela pegou tudo como verdade. Acabou com a carreira da mulher. E assim, tipo, ela travou. É como se ela perdesse tudo. Ela esqueceu como que eram os penteados que ela tava fazendo e tudo. Então, por isso que, agora você falou sobre isso, Esther, eu acredito mais que a pessoa, entendeu? Escutou alguma coisa e pode ter pegado como verdade, entendeu? Não sei. A mente é tão sutil que quase caímos às vezes. Sim, eu acho que sim. Eu pensei uma coisa sem querer e aconteceu igual com o avião. Misericórdia. Só pensa coisa boa, tá? Em relação a mim. Em nome do Senhor Jesus, não vai pensar nada não. Ani, hoje o seu aniversário, já respondi, tipo, ela travou. Uma desejou e a outra aceitou. Exatamente, Sônia. Isso é por isso que eu falo pra vocês. Gente, eu contei pra vocês a história, né? Que a irmã da igreja falou que para eu acreditar que realmente Deus estava falando na boca dela, que eu ia sofrer um acidente, e eu aceitei isso como verdade. Eu não sei se eu contei essa história para você, acho que eu já contei já. Se você fala para uma pessoa que ela tá pálida e com cara de doente, é batata. Que garota. Olha, hoje eu não sei que se... Ah, tá. Hoje eu fui na casa da minha mãe, meu sobrinho tava lá e tudo, tive uma tarde maravilhosa, né? E minha mãe tava falando algumas coisas lá que eu tava só... Foi ter uma pergunta de uma pessoa ontem, falou assim, Ana, como que eu não... A pessoa tá perto de mim falando coisas ruins, como que eu não aceito pra mim não pegar isso como verdade, aceitar essa informação, essa ideia? Fala internamente. Minha mãe tava falando umas coisas lá assim, que você já sabe que ela tem essa crença do difícil, né? Ah, o negócio é difícil, que não sei o que, emergência e tal. A vida é difícil e tal. Aí eu internamente, porque não adianta falar com ela, internamente, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Só falei assim. Aí, quando eu falei umas duas vezes, assim, ela até parou de falar sobre esse assunto, né? Mas eu falei internamente, tá? Mas é porque, cara, eu não aceito. Eu não vou aceitar, entendeu? Eu aceitei até o momento que eu não sabia. Agora, depois que eu trabalhei essas minhas crenças sobre o difícil, acabou. Eu não sabia dessa história aí, Ana. Esse ensinamento serviu pra mim, Ana. A história do que eu sofri um acidente, porque a pastora falou, a pastora não, a mulher da igreja falou pra mim que eu ia sofrer um acidente. Se você falar pra uma pessoa, já li o da cara, porque voltou aqui.
Então, uma amiga da minha mãe, ela era missionária, ela já até morreu, essa mulher. Quando eu fui junto com minha mãe foi para receber uma oração dessa mulher e tudo, e eu fui também. Eu sempre porque as igrejas que minha mãe frequenta é de revelação. Desde quando uma revelação atrapalhou a minha fé, ainda acreditava essa questão de separação em Deus e tudo, eu comecei a questionar Deus. Eu comecei a falar assim, mas você é de duas caras? Então eu perdi a fé completamente. Mas não tem nada a ver com sobre Deus, hoje eu entendo, tá? O que acontece? Quando ela começou a me revelar, eu fiquei calada, só escutando, prestando atenção. Não falei nada, glória, amém e tal, só escutando. Ela achou que da maneira que eu fiquei prestando atenção é como se eu estivesse debochando dela, como se eu não estivesse acreditando nas palavras dela. Aí ela falou comigo assim, olha, para você saber que Deus está me usando, você vai sofrer um acidente leve. Aí eu falei assim, mas eu não tô, como que eu falei com ela assim, eu acredito em você que Deus te usa, mas eu só tô prestando atenção. Hein? Aí beleza, né? Ela falou assim, não, mas você vai ver, Deus vai te mostrar que realmente, para mostrar que ele tá falando, você vai ter um acidente leve. Desde o dia que eu saí da casa dela, aí eu morava com minha tia. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Nossa, gente, qualquer momento eu vou sofrer um acidente leve. Pra Deus mostrar e tudo. Ainda brincava com minha tia. Falei assim, tia, qualquer momento eu vou sofrer um acidente leve. Porque a mulher falou que eu não acreditei na palavra dela, mas eu acreditei. Mas eu não queria sofrer acidente leve, não. Mas ela falou que pra me ter certeza e tudo. Quando eu fui quando eu fui para a escola, eu ia de bicicleta, junto com as duas amigas, cada uma na sua bicicleta. As duas passaram a atravessar a rua, a pista, e eu fiquei por último. Faltava um pedacinho do meu pneu traseiro terminar a pista. Veio uma moto, estava muito acelerado, ele passou no quebra-mola, ele perdeu o controle. Ao perder o controle, ele bateu no meu pneu, eu arrastei no chão, no asfalto, e ele parou longe. Foi uma coisa bem assim. Mas assim, machuquei só coisas bem leves mesmo. Na hora, naquele instante, eu falei assim, caramba, Deus usa minha mulher. Olha o acidente leve aí. Porque o cara mesmo machucou todo. E eu foi só assim, arranhões bem leve mesmo. Então, o que acontece? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu aceitei aquela verdade dela ali, entendeu? Mas assim, até então, não tinha, né, essa a questão desse conhecimento, né, de prestar atenção, que eu poderia muito bem falar internamente assim, eu não aceito isso na minha vida. Entendeu? Como eu fiz hoje, como eu faço no meu dia a dia. O que não é interessante pra mim, eu falo assim, eu não aceito. Entendeu? Sim, claro que fui eu que criei, porque eu aceitei isso como uma verdade, né? A consciência não tem medo da morte, porque a morte não é fim. Falou tudo. A minha mãe também é negativa. Faça do jeito que eu tô fazendo, artesã. Se você vê que ela tá falando palavras negativas, algo que não vai te favorecer, você fala internamente, eu não aceito isso na minha vida. Ei, Malu, tudo bem? Boa noite. Porque não tem que aceitar, gente. Não tem que aceitar. Por isso que eu falo. Aí, na verdade, nós que estamos aqui, né, todas as pessoas que estão a cada vez mais aprofundando esse assunto sobre despertar de consciência, a gente presta atenção em tudo. Você não é mais aquela pessoa que fica no automático 100%. Às vezes você pode ficar no automático, mas vai. Ei, Sérgio, tudo bem? Mas vai ser raramente que você vai ficar no automático. A maioria das vezes, vamos colocar aí 70%, 60%, de 60% para cima, você está mais consciente, porque antes era no automático, então você aceitava tudo como verdade. Quando você fala consciência, é o presente aqui e agora? Não. Vamos lá. A consciência é o que é? Eu vou te explicar. Nós, né? Hoje nós não, né? O pessoal que tá aqui acho que não tem mais essa questão de entender que é esse corpo físico aqui. Que é esse corpo físico aqui. Esse corpo, Ana Flávia, que, né, que eu estou. Nós não somos isso, nós somos uma energia. A consciência é uma energia, tá? É o observador. Não tem esses pensamentos que vem falando assim pra você. Seu nome sumiu aqui, caramba. Não sei. Vamos dar um exemplo. Fala pra você que você não é capaz,
que você não vai conseguir, sabe? Você é a consciência que observa esses pensamentos, sabe? Esses personagens que a sua mente traz. Isso que é a consciência, é o que observa esses pensamentos. Você, até então, eu não sei se você está iniciando agora sobre esse assunto. Toda vez que você desejava algo, esses pensamentos trazia tudo ao contrário do que você aceitou. Então, muitas vezes, você acreditou nesses pensamentos, como eu também já acreditei por muito tempo na minha vida, como algumas pessoas também já acreditou. Até nas suas emoções, quando você sentia medo, quando você sentia desespero, ansiedade, enfim. Você identificava com esses pensamentos, com essas emoções. Agora, quando você entende que você é essa consciência, o que é consciência? Que observa esses personagens que a mente traz, você ao mesmo tempo faz a escolha. Beleza. A minha mente está falando que eu não vou conseguir. Eu acabei de observar isso, porque eu sou a consciência. É interessante eu aceitar isso como verdade? Vai me trazer benefício? Aí você fala assim, não. Porque quando vem esses pensamentos, é sempre para te trazer sofrimento. Sempre. Você pode reparar que em nenhum momento esses pensamentos vai te, como fala, encorajar, vai estar do seu lado, falar assim, vai com tudo, é isso mesmo, você vai conseguir. Em nenhum momento. Esses pensamentos sempre vai te trazer sofrimento. Porque ou eles vai fazer você ir para o passado ou para o futuro. Aí a gente vai entrar na parte do presente. Quando você aceitou algo para sua vida, o que eu falo é o seguinte, você aceitou que primeiro, tudo é mental, né? Tudo aqui é pelo pensamento. Para ter hoje o que você tem aí na sua casa, você de alguma forma você pensou e depois se tornou na matéria, né? Veio para a matéria. Então, assim, a gente aceita como consciência, decisão, como consciência. Um exemplo, eu aceito agora que eu tenho um emprego, está feito. Você aceitou aqui primeiro, como consciência. Ana, mas eu não tenho um emprego. Você, a partir de agora, você não é mais a pessoa do passado, que não tem, e nem a pessoa do futuro, porque essa linha do tempo não tem passado, presente e futuro. Então, assim, você é a pessoa da agora, do presente, agora. E aí, o que acontece? Quando você aceita, você começa... Que isso, gente? O que eu falo para vocês é o seguinte, para vocês viver o momento presente, porque só existe ele. Porque quando você vive o momento presente, a sua intuição, ela vai te trazer vontades. Você vai sentir muitas vontades de fazer algo. Então, é a maneira que a sua consciência consegue guiar você, comunicar você. Eu não sei se você chama como consciência, mente superior. Tem muita gente que coloca outros nomes, tá? Mas, enfim, o objetivo aqui é o quê? Primeiro, decisão na sua consciência que você já tem. Segundo, viver o momento presente, porque passado e futuro você não tem controle nenhum. O único momento que você tem o controle da sua vida é no presente. E terceiro, agir. Quando a sua intuição traz essas vontades para você, você vai agir imediatamente, porque são informações instantâneas, entendeu? Então, assim, você vai agir imediatamente. E aí, o que ele colocou aqui? Me fala se você entendeu, porque caso você não tenha entendido, eu vou te explicar, tentar alguma outra maneira para poder te explicar. Precisamos ser positiva mesmo. Sim, ô Malu, sim, precisamos ser positiva, mas não é aquela questão assim, caso aconteça, porque essa questão de sempre estar positivo, isso ficou, como que eu te falo? As pessoas pegaram isso, que tem que ficar 24 horas por dia, e no dia que a pessoa fica triste, chateada, ou está estressada, ou com raiva, a pessoa começa a se cobrar. Entendeu? Então, assim, caso aconteça, porque a gente é um ser humano, você ficou com raiva, você se estressou, tá tudo bem. O que você aceitou antes não anula o que você aceitou. O que eu falo pra você é o seguinte: teve algum momento do seu dia que teve esses perrengues e tudo? É você simplesmente falar pra você internamente: está tudo bem.
para você voltar para um ponto neutro, para você não dar foco à tristeza, não dar foco ao estresse, não dar foco à raiva, porque nesse momento que você, vamos falar assim, que você tá mais ali, tá com raiva, tá estressado, você pode observar que os seus pensamentos ele vem com uma intensidade maior. E é a hora que você tem que estar atento, entendeu? Minha avó é muito negativa. Hoje nem ligo, porque sei que eu que crio tudo. Isso aí, chora não, Ana, eu te amo. Eu não tô chorando. Você era da igreja? Sim, Sérgio. Ei, Flaviano, tudo bem? Boa noite. Patrícia, boa noite. Alguém já teve ansiedade aqui? Estou tentando trazer a consciência para o quê? Aceita que você não tem. Ô Sérgio, aceita que você, a partir de agora, você vive no momento presente. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela fica no futuro. Entendeu? Ei, Joana, tudo bem? Boa noite, sim. A consciência é observador dos pensamentos. Isso aí. Ei, Irma, tudo bem? Boa noite. Como você está? Você está sumida? Eu tomo um remédio para ansiedade. Aceita que a partir de agora você não toma. Ô, Ana, eu acabei de aceitar então que eu não tenho ansiedade, que a partir de agora eu vivo o momento presente, eu jogo esses remédios imediatamente fora. Calma. Você aceitou uma nova identidade agora. Então, o que você faz? Se permite que a sua nova identidade dizer para você na hora certa. Tem uma pessoa aqui que estava tomando um comprimido, agora toma meio, porque sentiu vontade de cortar o comprimido. Então, assim, é porque vocês assumem essa identidade, vocês têm que permitir. E essa identidade só vai conseguir guiar vocês, preste bem atenção, só no momento agora. Você vai sentir vontade de fazer algo. É só no momento agora. Não consegue quando você está no passado, chorando, trazendo culpa, depressão, ou se for no futuro, ansiedade, desespero, sei lá, enfim, diversos. É só no agora que você consegue, que a sua identidade consegue guiar você, porque é a intuição. Deixa eu ver aqui,